Não é sintonia, é sintomias. Mas não é nada disso. Antes de começar o episódio, eu só queria dizer para vocês que esse episódio que vocês vão ouvir foi o primeiro que eu gravei. Aliás, o primeiro que eu gravei foi um piloto que foi há muitos anos e depois eu refiz porque eu estava testando formatos e tudo mais. Mas uma vez que eu já tinha definido, como seria o podcast, esse foi o primeiro que eu gravei. Então vocês vão ver que ele está um pouquinho diferente dos outros em questão da qualidade de som, tem bem mais ruído de fundo e as datas que eu cito são referentes mais ou menos ao ano de 2024 inteiro. Um pedaço também de 2023, o fim de 2023 até 2024. Eu peço então que vocês relevem a qualidade um pouco inferior aos episódios que vocês já ouviram. É porque eu realmente queria muito que vocês ouvissem esse primeiro, porque ele não teve roteiro, inclusive. Eu gravei no exato momento em que eu tive o insight. Então ele tá bem cru, ele tá bem realmente desabafo, e eu queria que vocês escutassem e acessassem isso, esse start. Porque foi de fato esse episódio que me levantou, me deu, sabe, um sopro de vida para eu começar de verdade a fazer o podcast. Ele foi gravado depois de uma fase muito, muito, muito difícil para mim, muito. Então, além da dificuldade, da tristeza que tem nele, também tem essas conclusões que eu cheguei naquele momento. E eu cheguei naquelas conclusões no exato momento em que eu estava falando. Então, por isso que eu não queria regravar, sabe? Porque o como eu tô dizendo, inclusive a minha voz triste e os silêncios, tudo ali foi exatamente daquele jeitinho que aconteceu. Aquelas lições que eu tirei, elas de fato mudaram a minha vida. Mudaram a minha vida. E foi depois disso que me deu um gás, uma coragem, não só de seguir de fato na minha profissão, de entender o porquê que eu faço aquilo que eu faço, mas também de encarar esse sonho e esse projeto, de realizar o podcast. Então, fiquem agora com o primeiro episódio que eu gravei para o Sintomias de Teresa. O que te sustenta, utopia, arte e trabalho. Oi, hoje eu senti mais do que vontade, necessidade, uma convocação para poder sentar aqui e falar o que eu tô sentindo, ainda que esteja tocando essa merda dessa buzina no fundo e, enfim, e o áudio talvez não esteja dos melhores, eu preciso sentar aqui e falar o que eu tenho pensado, mais ainda do que eu tenho pensado, o que eu tenho sentido. Nem sei por onde começar. A vida adulta, ela é muito dura em muitos sentidos, e eu acho que eu finalmente, depois de alguns anos aí tendo entrado nessa fase que a gente é considerado adulto, que eu venho sentindo finalmente assim na pele os efeitos do amadurecimento. E tem sido difícil, bastante difícil. É claro que isso traz também coisas muito bonitas, mas é difícil. E aqui eu me lembro de um trecho de uma fala da Maya Angelou, numa entrevista que ela deu para um repórter, em que ela fala sobre como crescer é difícil. É difícil como o diabo, ela diz. A maioria das pessoas não cresce, envelhecem. Crescer custa uma enormidade. E crescer custa uma enormidade. Além de tudo, eu sou artista. Tem muita gente que diz muita coisa, né? Muita gente diz que todo ser humano é um artista também, porque todo ser humano, ele também cria,
Mas para além dessa criação cotidiana e necessária, assim, que faz parte de todo ser humano, eu sou artista como também ofício, como trabalho. E tá aí uma coisa muito importante também da vida adulta, que é o trabalho. Qual é o espaço que ele ocupa na nossa vida e é grande, né? É bem grande. E particularmente eu tenho várias dificuldades assim com o trabalho, o tema do trabalho na minha vida. Principalmente sendo artista, querendo construir uma carreira sendo artista. Como eu faço para pagar minhas contas fazendo aquilo que eu sinto que é o que mais dá sentido para minha vida e ao mesmo tempo é uma coisa entre aspas inútil. É que entre aspas porque não é o pão, não é arroz e feijão. Então, se você ficar alguns dias sem arte, você não vai morrer por necessidades fisiológicas e básicas de precisar de energia e glicose no seu corpo. Mas já dizia também Gilberto Gil que a arte ela é sim importante, a cultura, e ela devia ser tão necessária quanto o arroz e o feijão, pensando na época, né, que ele era ministro da cultura e ele defendia, né, a cultura como direito básico, tanto quanto as outras coisas que um cidadão no Brasil tem direito. E concordo também com isso. Até aí, até um tempo, essa minha reflexão, ela parava aí, assim. Né? Acho que todo artista, ou toda pessoa que pelo menos já parou para pensar um pouco mais em arte e cultura, já se perguntou as perguntas, né, sei lá, fundamentais, ou que todo mundo faz, que é qual o papel da arte? Qual a função da arte? A arte é capaz de salvar? A arte salva? E todas essas perguntas, né, que hoje eu confesso que, aliás, até um tempo atrás deixaram de ter tanta importância assim na minha vida, porque antes elas ocupavam um grande espaço na minha cabeça. Eu já perdi as contas, mas eu tenho acho que vários textos ou até ideias, assim, fragmentos de frases em diários e tal, me perguntando, né, por que é que diabos eu faço isso que eu faço, meu desejo me direciona para isso, qual o papel, qual a função, qual a utilidade disso e aí depois de um tempo eu não, né? A coisa em si foi perdendo a força, a necessidade de uma resposta. Também por muito aprender, muito ter vivido e perceber que não existe uma resposta única e uma resposta universal para essa pergunta. Existem tantas respostas possíveis quanto existem as possibilidades de pergunta, sabe? Então, eu decidi não gastar minha energia com tentar responder essa pergunta e sim viver, fazer aquilo que eu gosto, né? Mas recentemente, acho que pelo que eu falei de a vida tá sendo difícil, essa pergunta ela retornou, mas ela retornou diferente. Não com a mesma força, mas também não com a mesma forma. Ela retornou e eu também hoje sou uma pessoa diferente. Eu tenho mais paciência e mais tolerância e mais espaço vazio para conviver com a própria pergunta, sabe? Então, eu deixo a coisa aqui, o desconforto aqui, ficar
maturar, oxidar, apodrecer, se for o caso, transformar em uma resposta, talvez, ou simplesmente se decompor e retornar à própria vida, sabe? Em forma de outra coisa. Com essa dificuldade da vida, coisas muito assim, pontuais, muito materiais e concretas, sabe? Que é isso, assim, poxa, como que é difícil pagar as próprias contas, como é difícil conseguir um emprego, difícil manter um emprego, como é difícil ter dificuldade financeira, e ainda mais num país tão desigual, como é difícil ter dinheiro e saber e ver que outras pessoas não têm, como é difícil não ter dinheiro e saber que outras pessoas têm tanto. Enfim, é tudo muito difícil pra mim. Digo pra mim porque são coisas difíceis no geral, mas aqui eu tô dizendo por mim, apenas. E como é difícil pra mim encontrar algum conforto razoável num contexto em que nem tudo e eu não é perfeita a palavra, porque perfeito não cabe mais, sabe? Mas é que nem tudo é bom. Pelo contrário, o bom e o mal, o bom e o ruim, a beleza e o horror convivem a todo momento. E esse é um tema muito antigo, só que ele se transformou um pouco e ele, né, as coisas, nossas questões, elas sempre retornam até que elas não existam mais e se tornem outras questões, enfim. Mas eu lembro de falar sobre beleza e o horror. Há muitos anos eu tenho uma live, eu fiz uma live já sobre isso, eu tenho coisas escritas sobre isso. Horas e horas e horas de pensamento sobre isso. Mas agora voltou, né, assim, diferente, que eu percebo como eu não consigo, como é difícil pra mim, como é profundamente difícil pra mim encontrar esse conforto mínimo razoável. O que Freud vai falar, né, da neurose ou alguma coisa assim. Esqueci a frase, eu sempre esqueço essa frase. Não, acho que é à toa, né, que eu esqueço. A infelicidade ordinária, ou a felicidade ordinária, que pra mim as coisas estão muito juntas, né? Mas eu não lembro a frase, mas o que ela quer dizer é do como um processo de análise pode ajudar um sujeito a sair desse estado de repetições inconscientes que trazem sintomas que deixam a gente não viver tão bem, a gente sofre muito, muita angústia, a aprender a realmente viver uma vida em que a gente consegue sim ser feliz, mas é sempre uma felicidade parcial. Porque não dá para ser inteiro todo, não dá para ser tudo. É sempre falta, né? Sempre tem um buraco. Da mesma forma a felicidade. Então aprender a ser feliz não todo, feliz não com tudo resolvido, não com tudo inteiro, é uma grande vitória, um grande feito, fruto de muito trabalho. Mas ainda é muito difícil isso pra mim, muito difícil. Eu melhorei já bastante ao longo desses anos, mas é muito difícil e tem ficado, parece que mais difícil recentemente. E toda vez que eu tô feliz ou, enfim, satisfeita, nunca é 100%, porque nunca vai ser, mas me vem à cabeça, à memória,
tanta coisa que está acontecendo ao mesmo tempo e que não dá para ser satisfeita 100%, sabe? Não dá para eu ser completamente feliz ou satisfeita ou contente, alegre, enfim. Tendo conquistado uma coisa que eu queria muito, mas ao mesmo tempo saber o que está acontecendo o tempo todo. E aqui, gente, pode caber qualquer coisa, é só pensar aí, sabe? É só pensar nas guerras que estão acontecendo, nos genocídios que estão acontecendo, fora do Brasil e no Brasil o tempo todo, nos crimes, nas desigualdades, como eu já falei, nas coisas gigantes, assim, nessas coisas enormes, nesses problemas bastante enraizados, assim, na cultura, enfim, mas também nas coisas muito sutis de uma relação entre um e um, sabe? E aí vocês podem falar, nossa, Bruna, mas, puxa, a vida é isso? Sim, a vida é isso, eu sei disso. Mas saber não é garantia de nada, né? Não é garantia que a gente consegue sentir diferente ou viver minimamente bem. E aí, diante disso tudo, dessa minha dificuldade, desse meu limite, que venho falando há muito tempo na minha própria análise pessoal, acho que um dos efeitos disso é uma desesperança, que, claro, também tem as suas raízes no momento histórico, né? Não é nada desligado do mundo mesmo, assim, da realidade, do real. Que é a geração que eu faço parte, todas as influências políticas, os acontecimentos históricos que eu vivi, né, nos anos que eu nasci até hoje, tudo isso me faz ser quem eu sou. E estão aqui, tudo junto nesse balaio. A minha própria história, as minhas relações pessoais, a minha família, meus amigos, tudo que eu vivi me fazem ser quem eu sou hoje e chego aqui desse jeito. Bem, o que eu faço com isso, o que eu consigo fazer com isso, também diz de mim, né? É minha responsabilidade. E faz um tempinho, ou tempão, eu já não sei. Eu não sei muito bem, porque o meu tempo interno é bem diferente, né? O nosso tempo interno, assim, é diferente do tempo do relógio, então não sei nem dizer se é tempinho ou tempão. É um tempo que eu me sinto bastante desesperançosa. E eu sempre fui, assim, um pouco mais... nem sei se eu sempre fui, gente, mas... Ai, olha... É porque parte também das coisas da vida, dos processos que a gente vai vivendo, eu tenho me questionado se o que eu sempre achei de mim foi de fato o que eu era ou a narrativa que me foi contado aqui eu mesma criei pra mim, sabe? Então eu me pergunto também, tipo, poxa, será que eu realmente era mais realista / levemente pessimista ou não? Porque muitas coisas também me dizem o contrário de mim, sabe? Me dizem o quanto eu fui otimista, assim, ou quanto eu fui uma criança, uma adolescente muito agarrada à esperança, à utopia, não sei, contradições. Mas eu me sinto desesperançosa. E é engraçado, porque eu nunca dei muita... Eu acho, né? Mas eu acho que eu nunca dei muita atenção específica para esse tema, esperança e utopia, ainda que esse tema estivesse sempre, assim, muito presente na minha vida, por todas as influências que eu tive na minha vida, sabe? Por ser artista, por trabalhar, né, com arte, com escrita, com teatro. Isso tá, às vezes, nos textos, isso tá em textos artísticos, ficcionais e textos teóricos, também questões de espiritualidade, fé, expressão religiosa.
é uma coisa que, né, esperança, utopia, que, de novo, para além de ser uma coisa comum a todos quanto espécie humana, é uma coisa que na minha vida particularmente sempre esteve, mas eu acho que eu nunca dei atenção assim mesmo a isso. E eu acho que isso é muito novo para mim. Por conta também da psicanálise, né, da clínica, de atender as pessoas, estudar, né, a psique humana, eu também precisei estudar, ouvir, escutar muitas coisas sobre também a visão das outras pessoas sobre a vida, sobre morte. Então, eu já também, por conta do meu trabalho, eu precisei questionar sobre o valor da vida e questionar se vale a pena viver. Porque como que, né, eu escuto isso das pessoas e e nunca pensei sobre isso. Então, lá, um tempo atrás também, eu me questionei sobre isso. Mas, de novo, esse pensamento não, né? Mas, assim, essa grande questão, ela retorna junto com a falta de esperança. Que é, por quê, né? Por que é que eu tô viva? Por que é que vale a pena viver? Sendo que é isso, assim, pra mim, nessa minha visão, tudo é uma grande merda. E eu tô falando mais, assim, que vem na minha cabeça. Porque, no fim, quando eu paro e penso um pouquinho já de todo o meu trabalho de análise, de vida mesmo, eu sei que tudo é muita coisa. Tudo é muita coisa. Tudo uma grande merda é uma mentira. Porque eu sei que... Eu sei, assim, concretamente que eu vivo... Hoje eu vivi coisas que não são uma grande merda, logo não é tudo, né? Então, já logicamente já quebra o raciocínio, mas no fim aqui não tem a ver com matemática. Não tem a ver só com isso, né? E é muito difícil, às vezes, desarticular uma teia inteira de palavras, de sensações, de experiências, como a gente alocou elas na nossa vida ao longo, né, da nossa vida. Então, retornou essas perguntas, né? Puxa, e aí, por que faz sentido viver? Qual o sentido da vida? Percebem onde eu quero chegar? Tenho me feito a mesma pergunta que eu me fazia antes, só que com a vida em vez da arte, né? Qual a função da arte? E também com a vida eu já cheguei a algumas respostas, mas que parece que eu tenho revisitado essas minhas respostas. Qual o sentido da vida? Como se houvesse uma única resposta, um único sentido universal para a vida de todas as pessoas que viveram, vivem e viverão. Como se o sentido fosse com um S maiúsculo e gigantesco, e não um sentido pequenininho. Um sentido que cabe para mim, mas que talvez não caiba para você. Caiba pro fulano, mas não caiba pro Beltrano. Então, reformular a pergunta também foi uma parte importante, que é qual um sentido, 1, 2, 3, quais os sentidos com S minúsculo, quais os sentidos pequeninos, sem o menor juízo de valor sobre o tamanho dele, mas quais os sentidos pequeninos que fazem a minha vida, que fazem, inclusive, a minha vida valer a pena para mim. E não para também esse outro quase que genérico, invisível, né? Porque qual o sentido da vida? Por que a vida vale a pena? Vale a pena, a minha vida vale a pena para quem? Muita gente me ama, muita gente gosta de mim, muita gente me quer muito bem. Mas antes disso tudo, a minha vida precisa valer a pena para mim, não? Porque senão
eu simplesmente abdicaria da minha vida. Então, quais os sentidos que valem a pena? Quais os sentidos que fazem a minha vida valer a pena para mim? Já dei aqui quase a resposta que eu cheguei, mas tem muita coisa antes. Mas que no fim é isso, assim, eu descobri que as respostas para essa pergunta são coisas minúsculas, minúsculas. Muito minúsculas. Eu tenho um texto que eu escrevi há um tempo, que ele, não sei, acho que ele não tem título, mas que eu falo de coisas minúsculas. E tem uma frase que tá lá, tá no meio do texto, e que na época que eu escrevi, ela saltou tanto aos meus olhos e eu sabia o quanto ela era importante para mim, mas eu nem sabia muito bem porquê, assim. E aí eu escrevi ela num papelzinho, num post-it e colei. Ela tá aqui no meu mural, bem na minha frente. Eu olho para ela todos os dias. E ela tá escrita: dos tesourinhos o maior. Que tem lá um contexto com o resto do texto. Mas os sentidos pequenininhos que fazem a minha vida valer a pena para mim são tão pequenininhos. Eles cabem numa caixinha minúscula também. São tesourinhos. É eu deitada na rede balançando. É o balanço da rede. É eu sentindo o meu corpo suar. É eu ouvir os pássaros no céu ou numa árvore. Como talvez vocês estejam ouvindo agora, um bem-te-vi, uma maritaca. É o sabor de açúcar de um doce bem gostoso na minha papila gustativa. É eu ver uma cor que eu goste. E se ela tiver num quadro bonito, com uma composição melhor ainda, mas só a cor. É uma sensação de que eu tô sendo cuidada. E não tem a ver com ser de fato cuidada, mas é uma sensação, por exemplo, que eu sinto quando eu ouço a voz de algumas pessoas, porque a voz das pessoas tem todo um abraço por trás. Um abraço e é o próprio balanço da rede, com os passarinhos de fundo. E outras coisas que são tão minúsculas quanto essas. Nada de muito rebuscado. Mas apesar de ter essas respostas, não são todos os dias e nem em todos os momentos que elas suprem. E tem dias que são difíceis. E nesses dias difíceis, nesses dias de desesperança, eu fico muito triste, muito desanimada, muito desvitalizada. E me pergunto, por que é que eu tô aqui? E aí, nesses dias também, e nesses tempos, voltou a pergunta: por que é que eu escolhi? Uma pergunta e voltou com uma revolta também, sabe? Veio junto outros sentimentos novos que eu tenho em relação às coisas da minha vida. Então, veio uma revolta. Por que é que eu nasci? Ou que eu, sei lá, se nasceu comigo ou se eu aprendi, mas por que é que infernos
eu não consigo não ser artista. Eu não consigo não precisar disso. Não seria melhor eu ser, sei lá, qualquer outra profissão, ter qualquer outra profissão, ser qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa que gostasse de qualquer outra coisa, que desse mais dinheiro, que me desse uma segurança financeira maior, que por consequência, não que o dinheiro garanta tudo, porque eu estou aprendendo, eu realmente estou aprendendo que não garante, mas garante muita coisa. Muita coisa. E garante alguma segurança, sim, sabe? Garante muitas coisas. Não garante tudo, mas garante muito. Por que é que eu não escolhi? Por que é que não dá pra ser outra coisa? Por quê? E vem essa revolta. Que droga. Que caralhos. Não dá nem pra dizer que eu escolhi. Escolhi, mas assim, não é bem como se eu tivesse escolhido, tipo, querer isso, desejar isso, sabe? Mas que vem é, putz, mas fui querer ser um negócio que é desvalorizado, que é tão assim subjetivo, que tem as pessoas no geral e ainda vem junto com as influências políticas e etc. Então torna tudo mais difícil, mas tem tanta dificuldade de reconhecer a importância e, entre aspas, a utilidade. E aí eu fico... E aí eu duvido. Eu duvido. Eu duvido da própria utilidade ou inutilidade, mas assim, eu duvido do pra quê, assim. Então pra que eu tô fazendo isso, né? Se eu não acredito de fato que serve pra alguma coisa, por que é que eu tô fazendo? Pra que eu tô fazendo? É como vender, eu sinto. Para algumas pessoas é muito fácil vender. Eu sou péssima vendendo, gente do céu, eu sou péssima. Mas eu sou boa, assim, eu sou melhor vendendo aquilo que eu de fato aprovo, gosto, uso. Porque aí sai do coração, sabe? Eu consigo ser honesta. E aí é que tá, né? Por exemplo, se eu uso um produto de cabelo e ele é muito bom, eu consigo te dizer, te discorrer todos os benefícios, todas as qualidades desse produto e talvez a minha paixão por ele, talvez a minha, sei lá, meu ânimo por ele te convença. E claro, os meus argumentos, todas as coisas que eu vou te dizer te convençam que ele é bom mesmo e que você pode comprar. Mas eu não consigo fazer isso com tudo. Por quê? Porque na minha cabeça é simples, eu não sinto isso por tudo. Então, como é que eu vou vender? De novo, tudo, né? Tudo é muita coisa, mas assim, por outras várias coisas que eu já precisei fazer. E aí eu sinto que às vezes é difícil. Como é que eu vou, entre aspas não, vender o meu trabalho, sendo que parece que eu acho que eu não acredito nele. Porque no fim, às vezes parece que ele é só importante pra mim. E ele é importante pra mim, assim. Precisa ser, né? Mas eu digo mesmo, assim, como uma contribuição à humanidade, né? Tipo, se eu não fizer o meu trabalho, o mundo não vai parar. O mundo não vai acabar. Então e aí, né? Ele não é imprescindível. E tô falando tudo isso que ele não é imprescindível e tal, para depois contrapor, porque eu tenho percebido mesmo, assim, com muita verdade e com uma profundidade que eu nunca senti antes, assim, qual é, de fato, a necessidade do meu trabalho. E aí não necessariamente do meu trabalhinho, aquele que eu faço, mas da arte num geral, assim. Eu posso não fazer arte, mas se a arte não existisse, a gente ia ter um problema. E eu tô começando a, de fato, não só ver sentido nisso, de verdade, mas sentir isso na pele, assim, na entranha. Eu
às vezes ficava nessa dificuldade de vender o que eu fazia, de acreditar que eu posso, inclusive, vender o que eu faço, que eu posso prosperar no que eu faço, que dá para prosperar no que eu faço, que é possível. Mesmo que seja muito difícil, porque é muito difícil. E aí vem a desesperança, e aí junta todos os outros problemas de uma vida comum e tudo vira uma grande merda. Essa é a verdade. E aí, recentemente, eu tenho colecionado aí alguns fragmentos de coisas, de falas, de vídeos, de pedacinhos aí da vida que têm me sido pequenas respostas ou retalhinhos mesmo para eu construir essa minha resposta, mesmo que seja provisória. E uma dessas coisas é uma fala de uma entrevista, um bate-papo da Fernanda Montenegro com o Lázaro Ramos, no programa do Lázaro, que é o Espelho. No episódio em que, a Fernanda é convidada, tem lá todas as perguntas que ele faz e bem no finalzinho do programa ele pergunta: para que serve um artista? Aquela maldita pergunta, que é: para que serve a arte? Qual o sentido da vida? No caso, ele não perguntou da arte, ele perguntou de um artista. Mas que para mim as coisas, não sei, o impacto da pergunta é bem próximo, assim, né? Afinal de contas, para que serve eu como artista? Qual o valor ou qual a importância do meu trabalho? E aí eu vou pôr aqui para vocês ouvirem a resposta dela e o que isso me fez pensar. Para que é que serve um artista? Para confortar. Eu acho que a arte é o que mais conforta o ser humano. Seja popular, erudita, é um ombro. Obrigado. Obrigada, Lázaro. Fernanda Montenegro, inclusive esses dias, fez 95, eu acho, anos de vida, mais de 70 de carreira, e dessa carreira que eu tanto estou falando aqui hoje, carreira artística. E ela diz que a função de um artista é o conforto, é ser um ombro amigo. Cara, a Bruna de uns anos atrás ia odiar essa resposta, eu ia me morder, falar: meu Deus, como uma mulher dessa, essa mulher com a carreira dela, com todo o conhecimento, e aí olha, importante, todo o conhecimento, o estudo, toda a dedicação, toda a experiência de vida que ela tem, ela me responde uma resposta dessa. Nesse nível de simplicidade, não sei se você que está me ouvindo aí ouve bastante isso, mas assim, no ramo artístico, mas bastante também na literatura, que escrever aquilo que é simples, escrever de forma simples é muito difícil, fazer uma coisa de forma simples é muito difícil, porque para você chegar no simples, você tem que ir num alto grau, assim, de rebuscamento para você conseguir chegar no simples. Então, o simples, ele é rebuscado, ele é difícil. Eu sei disso, se você já ouviu isso também, você sabe disso. Mas mesmo assim, na minha cabeça, às vezes vem tipo: puxa, é sério que é só isso? É sério que é isso? É isso? Quase menosprezando mesmo, é isso? Não acredito. Então, minha função é ser um ombro amigo? É? A Bruna de antigamente ia odiar essa resposta. A Bruna de hoje tá exatamente no processo, ali no meio do caminho em que ainda odeia um pouco, mas entende finalmente o que ela quer dizer. Eu acho que esse é o ponto, assim. Eu ainda não gosto
mas reverbera aqui em mim. Faz... Nossa, ressona um tanto, sabe? Faz aqui um negócio dentro de mim que vocês não têm noção. Ou tem, né? Ou tem bastante. E aí, um outro trechinho que eu queria mostrar pra vocês é de também uma outra entrevista, nesse caso é de um ator, eu não sei agora, ele não é brasileiro, mas eu não sei a nacionalidade dele. Ele é aquele que fez a trilogia do Before, sabe? Antes do amanhecer, antes do entardecer, antes... O terceiro eu não me lembro. Eu não me lembro o nome dele. Eu sou péssimo com nomes de atores, atrizes, cantores. Eu sou boa com feição. Eu vou botar aqui também pra vocês e já digo o que eu pensei disso. Será que a criatividade humana importa? Bem, muitas pessoas não dedicam muito tempo pensando em poesia, certo? Temos que tocar a vida e não estamos muito preocupados com os poemas de Allen Ginsberg ou de qualquer outro poeta. Até que seu pai morre, ou você vai a um funeral, ou perde um filho. Alguém parte seu coração e diz que não ama mais você. De repente, você tenta desesperadamente fazer sentido desta vida e pensa, alguém já se sentiu tão mal assim antes? Como conseguiu sair dessa? Ou aconteceu algo ótimo? Você conhece alguém, seu coração explode, você ama tanto essa pessoa que perde a razão. Você fica desnorteado. Alguém já se sentiu assim? O que está acontecendo comigo? E é aí que a arte deixa de ser um luxo e passa a ser um sustento. Nós precisamos dela. Minha gente. Essa fala também me pegou num ponto, mas num ponto que eu vou falar pra vocês. E só pegou porque eu tô numa fase merda da minha vida. Eu acho que antigamente a parte de encontrar sustento na arte pela felicidade, pelo caminho da felicidade, como ele até dá o exemplo de... Nossa, eu tô tão assim, explodindo de contentamento, de felicidade, de alegria, de outros sentimentos de bem-estar, de satisfação, e meu Deus, não sei o quê, e aí você se reconhece na arte, você encontra esse amparo, esse sustento. Eu acho que antigamente eu encontrei, talvez, por esse caminho. Mas nessa fase da minha vida eu tenho encontrado... Eu tô realmente entendendo a arte como sustento psíquico, corporal, em todos os sustentos, assim mesmo. Pelo caminho do sofrimento, dessa angústia, das angústias também cotidianas, como eu falei mais cedo, das desgraças, as maiores e mais complexas e difíceis, até aquelas minúsculas também, do dia a dia, do 1 a 1. E é porque eu tô acessando essas dificuldades e essas angústias, muito particulares, claro, dessa minha fase da vida, mas que eu tô também, sei lá, conseguindo densificar um pouco mais a minha vida, a minha experiência com a vida e com a minha vida. E também, obviamente, densificar a minha relação e experiência com tudo o que há na minha vida. E a arte, o meu trabalho, o que eu escolhi fazer no mundo enquanto eu passo pela minha vida viva, e o que eu escolhi para fazer, o que eu preciso fazer para ganhar dinheiro, porque a gente vive assim, tudo. E eu não vou mentir não, gente, teve dias já que eu tava tão pra baixo que assim, nem eu amo ver filme, eu amo assistir séries, filmes, eu amo o audiovisual, muito.
Sempre gostei muito. E faz parte também da minha vida, nos últimos anos, assim, reconhecer, perceber o quanto que isso realmente é uma coisa que eu amo fazer, sabe? Como hobby, como trabalho também, tipo, né? Assistir, estudar, mas como hobby também. Tem dias que nem isso, sabe, me animam. Tem dia que nada me anima. E isso é normal, é esperado, tá tudo bem, eu sei disso. Tem dias de tristeza que nem música ajuda também, porque aquela sabedoria popular é tão verdadeira que é quem canta os males espanta, minha gente do céu, vou falar pra vocês de novo, olha. Claro, tem gente que não curte cantar e tal, mas quem canta os males espanta, espanta mesmo, e tem dias que só isso me salva. Mas tem dias que não, nem isso. Mas tem dias que é justamente isso, é ver um filme, é ver uma peça de teatro, é cantar várias músicas que eu sei a letra enquanto eu dirijo ou enquanto eu tomo um banho longo. E tem dias, tem semanas que é justamente ler um poema, ver uma entrevista de alguém falando sobre arte, sobre literatura, ler um texto, ver um quadro, encarar um quadro por muito tempo, é justamente isso que se torna uma respostinha minúscula, que se torna um sentido pequenininho, que se torna um tesourinho, que entra pro hall de pequenas respostas que fazem a minha vida ter sentido para mim. Na última semana eu tive uma semana bastante difícil e tive esses dias de desânimo, de não dar vontade de fazer nada, de me perguntar por que é que eu tô viva. Mas aí hoje eu decidi ver um filme, que é a terceiro recortezinho que eu trouxe para compartilhar com vocês. Hoje eu resolvi ver um filme que faz tempo que eu queria ver, chama Drive My Car. É um filme baseado num conto de um escritor super famoso, né, que é o Haruki Murakami. O filme é dirigido por, agora eu não vou saber falar o nome, gente, mas Ryusuke Hamaguchi. É um filme de 2021 que fala basicamente sobre dois personagens, fala sobre muita coisa, né, mas assim, basicamente são dois personagens que se encontram e passam um tempo juntos. Um diretor de teatro e a motorista dele, temporária lá enquanto ele está numa residência artística. Ela é contratada para ser a motorista dele nesse período e eles, enfim, estão em relação. O filme tem 3 horas e eu não vi passar. Eu assisti hoje, né? Antes de vir gravar isso aqui. Então eu não consigo dizer muito mais. Eu ainda tô deixando ele assentar em mim. Mas foi a experiência de ver esse filme enquanto eu via, quando terminou. Ele terminou falando de descanso, falando sobre a inevitabilidade da vida, da própria vida, do que acontece na vida, do que a gente faz na e com a vida. Sem desculpas, sem, entre aspas, passar pano, sabe? As coisas acontecem,
boas, ruins, enfim, independente de como a gente qualifica, as coisas acontecem e a gente continua vivendo. E a gente descansa. E a gente suporta a nossa própria vida. E nesse momento eu me lembrei, enquanto eu estava assistindo o filme, né? Eu me lembrei de uma outra experiência que foi profundamente, sei lá, marcante e formativa, assim, de mim, do meu ser. Que eu assisti a peça, o espetáculo Cárcere, ou Porque as Mulheres Viram Búfalos, da companhia Heliópolis, com o texto de Dione Carlos. E essa peça é primorosa e tem um momento dela que uma das personagens, eu não vou dar muito detalhe para não estragar a experiência. Não tem como muito estragar a experiência, tá? Eu podia falar o texto aqui inteirinho para vocês, que não estragaria a experiência, mas uma das personagens, quase no fim da peça, tá num monólogo, sentada sozinha no palco, numa cadeirinha de bar, com uma latinha de cerveja na mão, falando o texto, e aí ela olha profundamente nos olhos da plateia, nos meus olhos, e depois de um texto, depois de uma peça inteira, depois de uma história inteira, depois de uma vida inteira, ela fala: bora viver. Bora viver, meu povo. E toda vez que eu me lembro dessa imagem, que eu me lembro da voz, que eu me lembro da sensação de ouvir aquela mulher falando, eu me arrepio, eu me emociono, não tem uma vez que eu não me emociono. Aquilo tocou em coisas que eu nem sei ainda, em coisas que eu ainda vou saber, em coisas que eu ainda vou acessar. É claro que diante de tudo isso que eu falei pra vocês, o porquê, né, isso foi tão importante pra mim, ficou claro, acho que pra vocês também. Essa experiência estética, poética, artística, ética, essa experiência, ela tem muito mais nela, sabe? Do que eu posso pensar agora. E assistindo esse filme, eu me lembrei dessa experiência. Não foi o mesmo tom, mas foi muito parecido. E eu terminei o filme pensando que é isso. É isso o quê, Bruna? É isso, é tudo isso. É tudo isso. Falar das coisas, falar de certas coisas de um jeito específico. Criar certas imagens de um jeito específico. É contar as histórias. É mostrar, é poder ser um conforto. É poder, contando uma história ou mostrando um sentimento que parecia ser tão assim particular de uma pessoa única que está vivendo uma situação, ou está sentindo, ou já pensou, ou passou por uma coisa tão, às vezes, específica, tão pequena também, e ela pode achar que ela tá sozinha nessa, ou que... Sozinha não no sentido de ser a única pessoa a passar por isso, mas do seu entorno, às vezes de não ter onde pôr, não ter onde enfiar, não ter com o que fazer, com o que sente, entende? E não tem a ver necessariamente, não tem a ver com isso, não tem a ver com uma certa materialidade. Às vezes pode até ter sentido assim, eu não tenho com quem conversar sobre certas coisas, mas não é o meu caso, porque eu tenho com quem conversar, eu tenho um círculo importante, social,
de convivência, de afetos, mas não se trata disso. Às vezes a gente não sabe onde pôr as coisas, para onde direcionar certas coisas que a gente sente, que a gente pensa, que a gente imagina, que a gente vive, que a gente sente, às vezes nem sabe muito bem o que é, se tem um nome. E aí quando você assiste uma coisa, quando você vê um filme, uma peça, quando você lê um livro, uma cena bem escrita em que consegue, mesmo que tangenciar, sabe, tocar assim de levinho, por essa experiência que você viveu, isso é sustento. Isso te sustenta. Sustenta num ponto que é tão profundo, tão profundo, tão profundo. Te dá razão. Te dá um abraço mesmo, te dá um ombro, te dá uma mão para você se apoiar. E que bizarro isso! Eu tô falando de tudo isso e tô gravando aqui, como eu falei, no meu escritório e bem na minha frente, no meu mural, onde tem onde tem aquele post-it e outros vários, mas que tá escrito, né, dos tesourinhos o maior. Tem um quadro com cores que eu amo, da artista Jazz Vieira. E o quadro se chama Sustento. Eu podia parar por aqui. Aqui agora seria o corte lacaniano da sessão. Mas eu vou terminar esse episódio. Se torna sustento, se torna imprescindível, se torna necessário, se torna útil, se torna tudo, tudo, tudo. E foi depois de assistir esse filme, E eu tava meio triste, assim, ontem também, essa última semana. Mas foi depois de assistir esse filme que eu consegui ter forças, como eu falei, me senti convocada a sentar aqui e gravar, que é uma coisa importante para mim, mas que eu tava adiando e eu tava empurrando, evitando, resistindo, por vários outros motivos, mas eu me senti convocada a fazer isso. E foi muito importante porque faz também um certo tempo que todos esses questionamentos vêm na minha cabeça, essas dificuldades, essa desesperança, essa dificuldade profunda de lidar com a utopia, de realmente ver a importância, a utilidade da utopia, de acreditar que é possível, porque, sabe, sendo que tem tanta coisa que diz que não. Mas é isso, é tanta coisa, não é tudo. Mas eu tava me sentindo tudo em suspenso e uma desconexão com o meu desejo. Nada tava dando, assim, tava fazendo muito sentido. Ainda que eu tivesse lampejos, sim, de momentos bons e tal. E essa convocação foi desejo. Essa convocação é essa linha da utopia me puxando. Porque senão eu podia simplesmente desistir. Desistir de tudo mesmo, desistir da própria vida. Não se preocupem. Não sei o quanto você que está me ouvindo pensa, fala sobre morte. Não confunda o que eu estou dizendo, assim. Não há risco. No meu caso, eu não estou em depressão, não é nada disso. É experiência humana, sabe? De pensar, de viver, de se questionar sobre a vida e também sobre a morte. Bom, se nada me liga à vida, né? Não tem por que eu viver. E viver um tempo desconectada do desejo é muito difícil. Assim, não sei se isso é possível, viver um tempo desconectada 100% do desejo, mas talvez estar distraída dele, ou não conseguir identificar, ou realmente porque tudo tá em suspenso, sabe? Viver esses períodos assim de suspensão são muito desafiadores psiquicamente.
Mas hoje, depois de ver esse filme, depois de, né, juntar esses fragmentos, depois de muitas coisas, muitos dias aí, eu me senti convocada a vir aqui gravar e isso foi importante pra mim. Foi importante porque ainda é muito difícil, gente. Não posso mentir. Mas tô aqui. Tô aqui, vivendo um dia de cada vez, construindo tesourinhos, descobrindo tesourinhos, reconhecendo tesourinhos, me apegando a tesourinhos, conseguindo acessar uma camada, sei lá, uma sensação, como eu falei, mais profunda, muito mais profunda, que chega quase que parece que numa superficialidade, a ponto de me fazer concordar com aquela frase que eu falei que a Bruna de antes odiaria, que parece muito boba, muito óbvia, ou muito sem graça, tipo, muito simples, né? De que o papel de um artista é ser um ombro amigo, é trazer conforto. Pois bem, estou aqui, concordando com isso. Mais do que concordando com isso, sentindo isso, vendo isso reverberar em mim, me confortando em outros artistas, em obras, me confortando e descansando. Lembra que o filme terminou com aquela ideia de e a gente vai descansar finalmente? E conseguindo, cá estou eu, descansando no sustento da arte, descansando nas mãos de outros artistas. O quadro à minha frente é justamente isso. É uma mulher descansando na mão de alguma coisa ou alguém. É uma mulher descansando em uma mão, dos seus olhos saem raízes que vão em direção ao chão, da sua orelha brota um ramo de flor. Hoje, essa mulher sou eu, essa mão são os artistas, as obras, a própria arte. A raiz é essa experiência de densificação da minha relação com as coisas na minha vida. E eu espero que brote e floresça as flores mais lindas de dentro de mim. E eu espero que o mesmo aconteça com você. Obrigada se você escutou até aqui. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau!